Então, o terceiro, como a gente colocou, o terceiro modelo é o modelo do agronegócio. Então, esse é mais fácil de entender, porque ele é um modelo que a gente vive atualmente, né? Você vê na televisão a propaganda, as revistas todas falam, os próprios livros, os meios de comunicação e tal. Mas é importante a gente entender o que é o agronegócio, né? Muitas vezes ele aparece como bonzinho, muitas vezes ele aparece como vetor da economia, o vetor do desenvolvimento, mas é importante a gente entender o que é que o agronegócio é, como ele se constitui e quais são as suas características. E mais do que isso, é importante a gente entender por que o agronegócio, defender o agronegócio significa dizer não à educação do campo. O agronegócio contradiz a educação do campo. É importante a gente pensar isso. O modelo como se organiza o agronegócio, ele contradiz o modelo da gente pensar a educação do campo, né? Depois eu vou mostrar por que ele contradiz. Então, quais são as características do agronegócio? É importante lembrar que esse modelo agronegócio, ele vem dos Estados Unidos, onde ele tem cunhado com o termo de agrobusiness, e no Brasil ele se aportuguesou de pensar dar outro nome, que chama de agronegócio. É importante você já pensar já o nome, agronegócio. Então, significa dizer que o agro, que a agricultura não é cultura, que a agricultura é um negócio, ou seja, para eles a terra não é a produção da vida, não é a produção de alimentos, é a produção do negócio. Produzir o negócio é produzir o lucro, é produzir a exploração, é produzir a mercadoria. Então, é importante pensar sobre isso, por quê? Porque para o camponês, para o trabalhador do campo, a agro é cultura. Porque para eles trabalham com a agricultura, né? Então, o modelo, a concepção de pensar o campo é outra concepção. Quais são as características do agronegócio? Importante pensar. As características do agronegócio é o controle. Se a agricultura, no modelo anterior, no modelo da industrialização dependente, era apenas a indústria fazendo com que a agricultura se submetesse à indústria, agora não. Agora tem um controle geral, né? O controle do comércio agrícola por grandes grupos transnacionais. É importante vocês pensarem assim, ó, o que é a Bunge Alimentos? Uns chamam de Bunge, né? Bunge Alimentos. O que é a Sadia? O que é a Nestlé? O que é a Monsanto? O que é a Singenta? O que é a Unilever? O que é a Bayer? Esses são grandes conglomerados internacionais que controlam a agricultura não apenas na produção, mas na produção, comercialização, na industrialização, enfim, ou seja, há um controle geral, né? Isso é muito problemático. Então, eles controlam desde a produção de sementes, a plantação, os inseticidas para que o agricultor possa plantar, depois a industrialização disso, a comercialização. Então, a agricultura hoje está na mão desses grandes conglomerados. Então, esses conglomerados não pensam a terra a partir da vida, a partir dessa relação harmoniosa que a gente tem com elas. O importante para esses grandes conglomerados é a produção do lucro. É isso que se tem na sua frente, como nós já vimos no Estado brasileiro, se tem na sua frente indígenas, quilombolas, povos de floresta, povos de terreiro, eles vão tocando como gado, né? Faz todas as espécies de artimanhas para que essas pessoas limpem o campo, para que eles possam plantar e produzir soja, produzir pinos, produzir, enfim, o que eles estão. Por quê? Porque uma outra característica do agronegócio é o estímulo à implantação de grandes fazendas de grãos para exportação, né? Então, fazendas de cerca de 5 a 10 mil hectares, né? Com alta tecnologia e pouca mão de obra, baixo custo e alta produtividade. Ou seja, enfim, eles investem na agricultura com alta tecnologia, visando o negócio. Então, quando você diz, olha, nós queremos uma fazenda de 5 a 10 mil hectares, com uma alta tecnologia, pouca mão de obra, nós dizemos, então, nós queremos um campo de que jeito? Com gente ou com sem gente? Provavelmente um campo sem gente, ou seja, é um campo descampado, desabitado, para que a máquina possa atuar de forma bastante violenta, nós poderíamos dizer assim, e produzir a mercadoria para que esses grandes grupos transnacionais possam comercializar, né? Há outras características do agronegócio, é a mudança na agroindústria e o controle da produção em poucos grupos econômicos, né? Um exemplo que a gente pode trazer é o leite. Em outro tempo histórico, no modelo anterior,
tudo que era pequeno proprietário produzia o seu leite, você tinha em várias partes do país, pequenos agroindústrias de leite. Hoje, mesmo que você produza o leite como pequeno proprietário, mas você tem uma grande empresa que ela tão somente acumula esse leite. Por isso que eles aparecem como produtores de leite. Mas eles não têm. Eu quero saber quantos litros de leite a Nestlé produz. Mas ela é a grande produtora, por exemplo, de produtos de laticínios. Né? Então, parece que é ela. Não, então é um controle no campo da agroindústria. Né? A outra característica do agronegócio é a destruição do setor público. Né? É a retirada do Estado da agricultura, né? Privatiza-se tudo na agricultura. Foi privatizado os armazéns, o crédito, o transporte, a assistência técnica, né? O Estado não controla mais os preços mínimos. Quem é que regula os preços mínimos no agronegócio? Quem regula é o mercado, é a bolsa, é os grupos transnacionais, eles que regulam, né? E a outra característica é um novo modelo tecnológico, né? Então, utilização da biotecnologia, né? Aumento da produtividade por meio de novas e melhores plantas, raças, desenvolvidas em laboratórios. Eu sugiro que vocês assistam um documentário feito no estado do Paraná, chamado Estado de Resistência. Depois a gente vai dar o link, a gente vai disponibilizar para que vocês possam assistir. Para vocês observarem como é a atuação desses grandes conglomerados na questão da agricultura, né? Mas é importante o vídeo também, porque o vídeo vai mostrar que, embora o agronegócio avance de um lado, também a classe trabalhadora tem produzido outra matriz tecnológica, outra matriz na agricultura, né? Uma matriz agroecológica, respeitando o meio ambiente, produzindo alimentos sem a utilização excessiva de agrotóxicos, né? Ou seja, uma outra possibilidade de produzir na agricultura brasileira, né? Então, a outra característica do agronegócio que a gente diz é que ela organiza a produção agrícola sob o controle das grandes proprietárias de terra, isso que a gente já falou, né? De empresas transnacionais, essas são as que dominam, na verdade, a agricultura brasileira, uma forte exploração dos trabalhadores, né, agrícolas, e o domínio total, geral, amplo e restrito sobre a produção, o comércio de insumos, né, e produção agrícola e o consumo das sementes. Então, se tem um debate muito interessante sobre essa questão das sementes, porque, assim, as sementes, ela é a continuidade da vida, né? Então, quando a gente, isso vocês vão ver no vídeo documentário, quando a gente mata a semente e produz ela em laboratório, aí a gente está matando esta continuidade da vida, né? Quem está no campo, o próprio agricultor, a própria escola do campo, há de se pensar essa importância da semente, que às vezes a gente não sabe qual a importância que ela tem, mas ela é fundamental para a continuidade da agricultura camponesa, senão daqui a um tempo não teremos mais a agricultura camponesa. Outra característica também do agronegócio é a produção de monocultivos extensivos, né, em grande escala. Esses monocultivos afetando o meio ambiente, né, eles exigem grande quantidade de venenos, né, prejudicando a saúde, a qualidade dos alimentos, né. O Brasil, é importante a gente lembrar, que é um dos maiores consumidores de agrotóxico mundial. O Brasil consome mais de 1 bilhão de litros de venenos por ano. Cada um de nós, brasileiros, consumimos cerca de 5 a 7 litros de venenos por ano. É como se todo dia você tomasse um pequeno cálice de veneno. Pela fruta que você come, pela verdura que você come. Então, é uma alimentação que esse mesmo veneno vai provocar câncer, que depois você também vai para a indústria agroquímica comprar o remédio do câncer, que essas mesmas empresas são elas que produzem, né? Para a gente entender como é que está essa questão, né? Tá. A outra característica do agronegócio, eu estou centrando mais dados nessa questão da característica do agronegócio, porque esse é o modelo atual, esse é o modelo que a gente precisa compreender na educação do campo, porque é o modelo que nós estamos fazendo enfrentamento hoje, né? É o modelo que hoje está aqui, está do nosso lado, para a gente compreender ele mais na sua inteireza, né? Outra característica do agronegócio é a difusão, né, do uso das sementes transgênicas, que você já deve ter visto falar, né?
que vocês sabem que ela destrói a biodiversidade, elimina todas as sementes nativas, né? Vocês sabem que as sementes transgênicas, elas não conseguem conviver com outras variedades. Ela contamina as demais, resultando, assim, a médio prazo, na existência apenas de sementes controladas por empresas transnacionais. Se você utiliza sementes transgênicas, você precisa pagar um royalty para a empresa que produziu aquela semente. Então, você não tem independência. Seria a escravização do agricultor por essas grandes empresas transnacionais, né? E essas mesmas empresas são as mesmas empresas que vendem a semente, são as mesmas que vendem o agrotóxico para esses tipos de semente. E essas empresas, elas são tão violentas que elas pressionam governos, que elas pressionam congressos, que elas pressionam todo mundo para que façam leis sempre a seu serviço, sempre a serviço dos seus interesses. Então, nós estamos diante de um outro poder, né, que é o poder da grande agricultura no Brasil, que não é uma agricultura organizada só sob as bases brasileiras, mas é uma organização internacional. Por isso a importância da gente pensar a luta também articulada com os trabalhadores de outros países, né? Não dá só para a gente defender o cotidiano, o meu lugar, o meu campo, o meu imediato. A gente precisa pensar esse imediato, mas a gente precisa pensar o geral, né? Isso que a gente discutiu na primeira aula. Ou seja, hoje, um trabalhador do campo, por mais simples que ele seja, que planta pequenas coisas, se ele não entender de genética, ele não consegue entender por que as empresas lhe dominam através dos transgênicos. Por isso que eu defendi tanto na primeira aula essa necessidade do trabalhador ter acesso ao conhecimento sistematizado. Então, não é só um conhecimento qualquer. O trabalhador hoje precisa se apropriar de noções de químicas, né, para saber o que é a biotecnologia, a questão da tecnologia. Ele precisa se apropriar de noções de física, ele precisa se apropriar de noções de biologia, profundas de noções de biologia, noções de geografia, noções de, enfim, dos vários conhecimentos. E isso, o conhecimento do cotidiano, não nos dá. Então, nós precisamos organizar uma escola que nos ajude a entender isso, para que esse conhecimento ajude no nosso processo de enfrentamento, de sobrevivência, inclusive, no campo. Senão, não tem como você se manter no campo hoje, porque essas empresas, elas estão passando como um redemoinho, carregando quem pode, né? E derrubando todo mundo, né? Ok. A outra característica, também do agronegócio, é o incentivo, né? O desmatamento de floresta, né? É importante lembrar que a Amazônia tem uma grande destruição dos babaçuizais através da expansão da pecuária, para plantio de soja, eucalipto, cana, né? Produção de exportação de madeiras, minérios e tal. Nós utilizamos, vamos agora ver, que eu vou mostrar no slide, um quadro que foi feito pelo professor Bernardo Mansano, lá da Unesp de Presidente Prudente. O professor Bernardo Mansano, ele fez esse quadro tentando mostrar quais as diferenças do modelo de agricultura do agronegócio e do modelo de agricultura camponesa. Por quê? Porque nós acreditamos, da educação do campo, que é possível a gente ter educação do campo no modelo de agricultura camponesa. No modelo de agricultura do agronegócio não tem lugar, né, para a educação do campo. Não tem possibilidades, né, porque a forma como se organiza o agronegócio retira toda a possibilidade de você ter educação, de ter educação do campo, né? Então, agora, para continuidade, nós vamos olhar este slide, ver como eu vou explicar esse quadro que o professor Bernardo Mansano fez. Esse quadro está publicado, é importante dizer, no caderno 4, a educação do campo. Nós temos uma coleção de caderno por uma educação básica do campo. Tem o caderno 1, o caderno 2, o caderno 3, até o 7. E o caderno 4, esse quadro que eu vou mostrar agora para vocês, está publicado no caderno 4. Então, depois, se vocês quiserem também ter ele impresso, para estudar mais tranquilamente, é importante vocês observar isso. Ele está lá nesse caderno, no caderno 4, que tem esse quadrinho. Muito bem. Então, nós vamos mostrar para vocês essa diferenciação. Então, é nesse caderninho aqui, esse slide, ele mostra, então, como se organiza o campo do agronegócio e o campo da agricultura camponesa. É importante lembrar, aqui que nós estávamos dizendo, que o campo brasileiro não é uniforme, né? Ou seja, alguém fala, o campo brasileiro. Não. O campo brasileiro, nós temos um campo que se organiza
a partir da visão econômica, a partir de uma visão que só quer explorar e produzir riqueza, e produzir commodity, produzir mercadorias para fora do país, para concentrar riqueza. E nós temos o outro campo, que é o campo da agricultura camponesa, dos trabalhadores, dos extrativistas, dos assentados, da reforma agrária, dos pequenos proprietários, que às duras penas tenta resistir e produzir no campo. Então, o campo brasileiro não é uma totalidade única, né? Ou seja, tem uma tensão, nós poderíamos dizer assim, nos modelos como se organiza o campo brasileiro. Bom, então vamos mostrar para vocês como é que, a partir desse quadro do professor Bernardo Mansano, como é que se organiza. Então, desse lado, o professor Mansano lista todas as características do agronegócio. Do outro lado, o professor Mansano cita e lista as características de como se organiza o campo da agricultura camponesa, ou da pequena agricultura, que nós vamos dizer. E ele vai fazendo, por cada item, um estudo comparativo, né? Então, aqui, ó, por exemplo, ele vai dizer, olha, o campo do agronegócio se organiza a partir da monocultura, né? Aqui, a partir da monocultura. O campo da agricultura camponesa se organiza a partir da policultura, ou seja, numa fazenda do agronegócio, provavelmente você vai encontrar apenas plantio de uma coisa só. Quando é soja perder de vista. Quando é milho, é perder de vista. Então, na agricultura camponesa, você vai encontrar múltiplos recursos, né? Ou seja, você vai encontrar plantio de milho misturado com feijão, misturado com banana, misturado com todas as coisas. Então, você tem uma paisagem múltipla. Você tem uma paisagem heterogênea, que, na verdade, contribui para uma diversidade de plantação. No agronegócio, você tem uma paisagem homogênea, ou seja, é uma coisa só. Na minha região, que é a região sul da Bahia, extremo sul da Bahia, você vai encontrar só eucalipto. Da depressão, você olhar só para eucalipto. A preferência do agronegócio é a exportação, ou seja, atender ao mercado internacional. A preferência, a produção da agricultura camponesa é o mercado interno, ou seja, se sobrar, vai para exportação, mas geralmente é aquele que vende na feira livre, é aquele que vende nos pequenos armazéns, é aquele que está ali mais próximo de nós, é aquele que movimenta, nós chamamos de economia local. A criação no agronegócio predomina as espécies exóticas. Por exemplo, eucalipto é de onde? É brasileiro? Não. Então, e tem outros que eles plantam que não são brasileiros, mas vêm de fora. No caso da agricultura camponesa, eles privilegiam, né, o cultivo e a criação de espécies nativas e da cultura local. No agronegócio, a erosão genética vem logo, porque, como eles não cuidam da questão ambiental, a erosão genética aparece logo. A forma como se produz na agricultura camponesa, nós vamos encontrar uma alta conservação e enriquecimento da diversidade biológica, né? A tecnologia do agronegócio é uma tecnologia em excesso, né? Elevado nível de insumos externos, insumos agrícolas e tal. A tecnologia na agricultura camponesa, não é verdade essa história que nós não temos tecnologia, nós temos tecnologia. Só que as nossas tecnologias são apoiadas no saber local, com base numa produtividade biológica, né, primária da natureza e por aí vai. Com relação à questão do trabalho e dos empregos, o agronegócio elimina os empregos. Por quê? Porque como eles têm um alto índice de tecnologia, eles não precisam de muito mão de obra. Então, eles eliminam os empregos no campo e estabelecem a competitividade. Na agricultura camponesa, o uso do trabalho familiar e o uso então gera mais emprego, né? Com isso, no agronegócio, você tem uma concentração de riqueza e, do outro lado, você tem aumento da miséria e da injustiça social. Na agricultura camponesa, a democratização da riqueza e o desenvolvimento do local, né? É importante a gente pensar, por exemplo, eu venho de uma região que ela é uma região que produz bilhões de toneladas de celulose, mas nessa mesma região tem gente que não tem dinheiro para comprar 1 litro de farinha para comer, ou seja, então é uma região que produz riqueza, mas ao mesmo tempo ela produz uma pobreza extrema. Geralmente regiões que às vezes são mais ou menos pobres, mas a riqueza é mais dividida, a terra está mais na mão das pessoas, aí você vai ter uma democratização da riqueza. Então, você tem uma riqueza pouca, mas essa pouca é dividida quando você divide a terra e tal.
No agronegócio, é um estímulo ao êxodo rural, porque ele precisa de um campo vazio, né? Portanto, então, onde o agronegócio se desenvolve bastante, a gente vai ver as periferias urbanas bastante inchadas, né? E o campo sem gente praticamente. Do outro lado, onde você tem um campo com muita agricultura familiar, com muitos assentamentos e tal, você vai encontrar permanência de pessoas no campo, mais de pessoas no campo, você vai encontrar um campo com muita gente, você vai encontrar um campo com casa, e se você tem um campo com gente, então você tem um campo com escola. Se você tem um campo sem gente, como é o caso do agronegócio, não tem escola, porque não precisa ter. Por isso que fecha as escolas do campo. Tá vendo aqui a razão central, a razão essencial que fecha a escola do campo, porque você não vai manter uma escola aberta sem ter um pé de criança lá dentro para estudar. Certo? Ainda o campo do agronegócio é um campo com trabalho assalariado em decréscimo. No caso do campo da agricultura familiar, você vai encontrar um campo com trabalho familiar e reciprocidade, né? No campo do agronegócio, você vai encontrar uma perda da diversidade cultural, né? E no campo do agronegócio, você vai encontrar uma riqueza cultural diversificada, né? Ou seja, por quê? Porque tem muita gente, você mantém ainda as festas, as danças, o reizado, a poesia, a música no campo, né? Planta milho, faz festa junina e tal, né? Então, qual é o paradigma do agronegócio? É o negócio, né? Ou seja, eles trabalham no campo visando a produção do negócio. Para a agricultura camponesa, qual é o nosso paradigma? É a produção da cultura, a produção das pessoas, né? Então, esse nosso paradigma é o paradigma da educação do campo. Avançando um pouco mais, pensando sobre isso,